O nosso entrevistado de hoje é Geraldo Bond. Ele é professor, advogado, físico, matemático e gerente de negócios do Colégio Lamarck de São José do Rio Preto. Esse colégio... Geraldo, você é de Rio Preto? Não, eu estou em Rio Preto há 21 anos. Então já é de Rio Preto, né? Me considero você já, pegar, assim, já parte da terra. Pegar a parte assim, a vida consciente mesmo da gente é a fase adulta, né? Perfeito. 21 anos, com 21, 42, então já é de Rio Preto já. E com intenção de ficar, então a gente já fica fazendo parte da terra, né? Exatamente, ué. Aliás, a gente é aquilo que a gente quer ser, né? Perfeito. É mais ou menos isso. É isso aí. Uma vez eu ganhei um livro, no aniversário meu, que dizia o seguinte: o seu tesouro está aonde está o seu coração. Perfeito. Ô Geraldo, você está no Colégio Lamarck. Colégio Lamarck. Mas você passou quanto tempo no SETA? Colégio SETA, eu estou nos últimos 10 anos, fiquei como diretor no Colégio SETA e agora fiz um projeto dentro do Colégio Lamarck e ultimamente fui contratado pelo Colégio Lamarck para gerir novos negócios na área da educação. Opa! O Colégio Lamarck é novo em Rio Preto. Sim, ele começou, na verdade, em 2010. Mas é um colégio muito preocupado com a qualidade de ensino e não quantidade, que normalmente hoje o empresário da educação, ele pensa em quantidade. E, na verdade, o colégio pensa em qualidade. O Colégio Lamarck. O Lamarck, ele é de Rio Preto? Ou não, ele veio de fora? Ele, na verdade, está sendo feito por pessoas que também vieram para Rio Preto, né? E resolveu investir na educação. E realmente tem dado certo, porque essa preocupação da qualidade, hoje a gente tem visto que é um fator preocupante no ensino, né? E ele realmente está procurando seguir essa linha, né? E temos discutido muito com relação a esse sentido. Aqui, a unidade número 1 é aqui, a matriz. Perfeito. É Rio Pretense. É Rio Pretense. O Lamarck está onde aqui? Na Rubião Júnior. Na Rubião com... quase com a Alberto Andaló. Está ali. A gente vê... Por que Lamarck? De onde que vem esse nome Lamarck? Agora eu te peguei, Geraldo. Me pegou, realmente. Me lembra o Lamarck. A gente tem uma impressão que passa a ser terrorista, mas na verdade não é. É de pesquisador, né? Uhum. Mas eu não tenho aí o histórico perfeito para lhe passar do Lamarck. Foi uma opção do Flávio, que é proprietário, e escolheu o nome. Não, é um nome forte. É um nome forte. É um nome exatamente imponente, que chega e... Perfeito. E se faz um nome também, né? A gente realmente faz um nome quando se faz um bom trabalho, né? Bom, o Lamarck, ele tem... Quais são os cursos que ele oferece? Ele oferece primeiro e segundo grau? Nós estamos oferecendo lá no Lamarck o ensino médio, que é primeiro, segundo e terceiro colegial. E cursinho preparatório para vestibular. Então, são esses cursos no momento que estão sendo feitos. Primeiro, segundo, terceiro grau, primeiro, terceiro colegial, ensino médio. E depois o ensino preparatório para vestibular. Você está concorrendo com o London, Koch, SETA, esse povo todo? A verdade é que não se pretende fazer uma concorrência direta, mas fazer um bom trabalho, né, onde as pessoas veem que está sendo feito algo exatamente isso que eu quero bom, que você me fale. Qual o diferencial do Lamarck? Por que eu devo colocar o meu filho no Lamarck? Bom, o Colégio Lamarck, como a preocupação dele é a qualidade, ele é um colégio que não tem um grupo muito grande de alunos em sala. Uhum. São limitados, se faz um bom trabalho com esse aluno, busca novas alternativas pedagógicas para implementar. Por exemplo, hoje aulas multidisciplinares, onde se pega vários professores e consegue, com um tema, explorar um tema que hoje está sendo muito
visado isso nos vestibulares. Procura-se fazer aulas conjuntas, se procura transmitir melhor o conteúdo, porque hoje o aluno ele tem uma gama de informações em jornal, rádio, TV, e ele não sabe selecionar isso aí. E principalmente internet, né? Internet também, principalmente internet mesmo. Ele não sabe selecionar isso aí. Isso aí realmente é um trabalho que a escola tem que fazer. E é uma dinâmica o ensino. Mais do que nunca hoje, a dinâmica do ensino é maior do que há tempos atrás. Há tempos atrás, sim, era o professor, giz e o quadro. Isso bastava para dar aula. Hoje não. Hoje ele precisa ter uma dinâmica diferente, implementar, buscar novos artifícios de forma que possa transmitir melhor aquele conteúdo, porque senão existe um desinteresse do aluno pela matéria. Aí ele passa a não gostar de estudar, né? E hoje nós temos que já levar em psicólogo para saber analisar o porquê que está acontecendo isso. E a escola tem essa preocupação. Novas dinâmicas para que justamente o aluno possa acompanhar. E isso não se pode fazer em grupos muito grandes, tem que ser grupos mais reduzidos. E por isso, um grande diferencial, esse é um dos grandes diferenciais do Colégio Lamarck, que trabalha com grupos menores e com pessoas realmente escolhidas, pessoas capacitadas, que realmente podem conduzir esse processo todo. Ô Geraldo, você não tem saudade de quando você era criança, você ia para a escola, tinha 60 alunos na sua classe, 60, 70, era aquela arruaça, o professor chegava, você estava de pé e tinha que falar bom dia, professor, tudo direitinho. Hoje, se você fizer isso, o professor apanha dentro da sala de aula. Eu costumo brincar muitas vezes com o aluno, que a gente, como direção de escola, entra em sala, não existe mais nenhum assim, aquele não seria respeito, mas é aquela coisa de todo mundo levantar, né? E eu falo para eles, e eles até acham graça, né? Pessoal, eu quando entro aqui, todo mundo vai ter que levantar, né? E realmente, no nosso tempo, não sei, possivelmente o seu também, mas no nosso tempo a gente seguia essa regra, né? Aí de você, se não seguisse essa regra. Exato, tinha que levantar, sinal de respeito, né? Hoje passou muito isso, mas é o sinal dos tempos e a gente, na verdade, tem que se adaptar a esse tipo de processo, né? Porque não volta mais aquele tempo, não volta mais. Então, não tem jeito. Não tem jeito. Esquecer. Então, hoje, nós temos que se adaptar a esse tempo. E para se adaptar, nós temos justamente essa dinâmica toda de escola. Cria problema, por exemplo, dentro de uma escola, um bullying, que antes nem se ouvia falar o que era bullying, e quantas pessoas passaram por isso. Aliás, o que é isso aí mesmo? Bom, o bullying é uma pressão psicológica, na verdade, que é feita sobre pessoas, né? Por uma pessoa ou por um grupo. Pode ser tanto, por exemplo, no trabalho, né? Quando se faz uma pressão psicológica em cima de uma pessoa, com gozação, com brincadeira, com escárnio, né? Humilhação, ou um grupo que faz sobre uma pessoa. Isso se dá um processo na escola ou em qualquer grupo social, né? E o bullying é uma coisa a ser tratada. É o que nós chamamos também de assédio moral, né? O assédio moral, o bullying é um assédio moral. E tem que ser tratado na escola hoje, é uma base fundamental que tem que ser tratado, o bullying, que não pode se deixar. Se deixar, nós teremos inúmeros problemas, né? Dentro da escola, fora dela. E tem, às vezes, pais que tiram os alunos da escola porque sofrem bullying. E que muitas vezes o próprio aluno não conta, né? Não conta para os pais, não conta para a escola, e aí cria uma situação realmente ruim. Eu ontem estava vendo na televisão uma reportagem sobre bullying e achei interessante, porque se vê um outro lado da situação. A gente vê que grandes nomes de algumas áreas sofreram bullying quando pequenos. Foram discriminados. E alguns, o processo até foi melhor, né?
porque acabou ele se dedicando a outra coisa, mais individual, e acabou criando um nome muito grande, né? Você sabe que o meu apelido Lelé vem de um processo desse. De um processo de bullying. Porque como eu tinha um problema de fonema para pronunciar as palavras S, CH, X, para a molecada da escola eu era gago. E gago para eles era sinônimo de bobo. E bobo é sinônimo de Lelé. E isso, não, pegou, ficou, né? Lidei muito bem com isso a vida inteira, mas esse é um processo que você passa dentro da escola. E eu costumo dizer, Geraldo, eu não sei se eu estou muito... Mas não existe nada, nem o adulto, exceto o bandido, é mais maldoso do que criança quando resolve usar da maldade. Aquela maldade, mesmo sendo uma maldade inocente, a criança é maldosa. Mas veja bem, que isso é uma coisa natural. A gente que acompanha a escola e que acompanha adolescente, a gente observa exatamente isso que você está falando. Veja bem, gozação, brincadeira, existe a todo momento. E como nós dissemos, sempre tem um da vez. Então, a brincadeira com uma vez, uma brincadeira com outra vez. O que caracteriza o bullying? Na verdade, o bullying caracteriza a constância. A constância. Quer dizer, sempre é o mesmo. E aí chega num processo, e quando que começa o procedimento? Quando é que começa o bullying? Começa quando a pessoa que sofre a pressão, ela passa a não aceitar mais como brincadeira, mas sim, ela passa a aceitar como uma humilhação. Nesse momento começa o processo do bullying. É justamente esse do apelido, por exemplo. Todo mundo coloca o apelido em alguém. Se a pessoa se incomoda com o apelido... Aí danou-se. Aí acabou. Porque realmente aí pega o apelido e vão sempre repetir aquele apelido. Quando a pessoa não se preocupa com ele e não está nem aí, como se costuma dizer, né, o apelido não tende muito a pegar, né? Então, esse é o processo do bullying. Eu até gostei do meu, porque já pensou o tanto de Toninho que existia no mundo naquela época e continua existindo, ia ser mais um Toninho na vida. Eu sou só o Lelé, eu sozinho praticamente, não conheço, só conheço o Lelé lá do Oswaldinho, do cabeleireiro, e o Lelé lá de Ilha Solteira, rapaz. Tem um professor lá chamado Lelé, meu amigo. Ô Geraldo, vamos falar mais um pouco do Lamarck. Eu quero saber o seguinte, o Lamarck, a sua assessoria de imprensa está passando aqui para mim, que é o nome, é uma homenagem ao Jean-Baptiste Lamarck, que é um precursor da teoria da evolução, antes do Darwin. Legal isso, hein? Bom ter assessoria de imprensa, vendo que socorre a gente na hora certa. Mas a memória mais recente, na verdade, a gente pensa de outra forma, né? Quando fala que existiu na Revolução, Lamarck e tal, mas não tem nada a ver. Né? O Carlos Lamarck, né? Que é Lamarck, né? É bem diferente do Lamarck. Isso é porque a gente é muito contemporâneo de tudo isso, para a gente passa, a gente esquece o Lamarck e fica o Lamarck. Mas o Lamarck, de certa forma, foi, pelo status quo do Brasil, hoje ele foi herói. Perfeito. Na época ele era terrorista. Mas, na verdade, é uma questão política, histórica, que vai mudando de acordo com os vencedores. É difícil discutir, inclusive, né? Hoje eu recebi, por exemplo, um e-mail de algumas fotos históricas que aparece o Papa Pio XI conversando com o Adolf Hitler. Era a coisa mais normal do mundo. Isso foi em 1939, antes da guerra. O Hitler ainda não havia sido demonizado. Né? É como você hoje ser recebido pelo Obama, né? Ou pela Dilma, aí de repente a Dilma é demonizada, pronto, aí aquela foto sua já virou, né? Então o contexto histórico a gente tem que ter ele muito bem dimensionado dentro da cabeça para não cometer besteira. Perfeito. Ô Geraldo, me fala do Dr. Coruja. Olha, o Dr. Coruja, na verdade, foi um projeto que nós colocamos no início desse ano, um projeto bem diferenciado para Rio Preto, onde nós fizemos uma parceria com o Colégio Lamarck e implementamos lá e demos o nome de Dr. Coruja justamente pela característica dele, uma que funciona somente no período noturno.
e Dr. Coruja para tentar implementar no máximo possível qualidade também a alguém que tenha necessidade de estudar no período noturno. Esse curso noturno seria para o estudante que está querendo passar no vestibular, mas que trabalha de dia e precisa estudar à noite. É mais ou menos isso. Perfeito. E também estuda, às vezes ele estuda durante o dia em terceira série do ensino médio e pretende fazer um curso sério e que realmente ele possa se dedicar. Então, foi criado inicialmente o Dr. Coruja em termos de cursinho para vestibular, mas a pretensão não é ficar só no cursinho, é implementar outros cursos técnicos, tecnológicos, para que a gente possa dar essa característica de qualidade de ensino no período noturno. E o Dr. Coruja já está funcionando? Está funcionando. Está funcionando. Tá funcionando. Eu sei que vocês não gostam muito de falar de preço. Preço é um negócio que assusta muito quando a gente pergunta, mas eu tenho que te perguntar qual que é o preço, o diferencial do preço do Dr. Coruja com os outros e da onde vem o Dr. Coruja, porque eu sei que ele vem da Politécnica, né? Na verdade é o seguinte, o Dr. Coruja, como é um curso noturno, realmente ele não tem uma condição de quantidade muito grande de aulas, então pela redução da carga horária existe uma redução de valor, logicamente. Então ele sai, na verdade, de um valor inferior aos outros, mas na verdade nós não concorremos, porque nós somos à noite, então a concorrência é muito pouca, né? Nós queremos concorrer na qualidade, realmente fazer um curso de qualidade, onde um aluno passe à noite e possa passar em qualquer universidade pública, o que é difícil hoje, na atual conjuntura de São José do Rio Preto. Então, o cursinho, a pretensão dele, do Dr. Coruja, é realmente implementar a qualidade. O segundo ponto O preço. O preço. Não, mas o preço realmente ele é inferior. Ele é inferior. Na faixa aí de 40% a menos, ou até mais do que 40% de um período diurno, né? Eu não sei quanto custa o período diurno, rapaz, mas faz período muito diurno... tempo que eu não fiz curso vestibular para entrar na faculdade. Eu fui direto na época. Na verdade, o cursinho diurno está na faixa de R$700, R$800. Né? Uhum. E nós estamos... Então, quer dizer, um curso noturno deve estar em torno de 350, por aí. Nessa faixa metade. Isso é muito bom, rapaz. 300, 350 é um preço super legal. Exato. Para quem quer fazer um vestibular e entrar numa faculdade pública, maravilhoso. E reforça também, né? Reforça também. Agora, doutor Coruja, nós estamos com outro projeto já, iniciando agora no próximo mês, dia 11 de abril. É um projeto de preparação, e que não existe específico em Rio Preto, preparação exclusiva para os vestibulares de inverno, agora no meio do ano. É uma coisa interessante, porque nós temos, por exemplo, a Universidade Estadual de Maringá, que agora no meio do ano, o aluno do terceira série do ensino médio, que está fazendo ainda a terceira série do ensino médio, ele faz o vestibular e chega no final do ano, ele garante a vaga dele para janeiro. Olha só que coisa agora legal. É a universidade que consegue fazer isso. Então, se o aluno passar no vestibular agora, no meio do ano, ele já está com a vaga garantida em janeiro. E se ele estiver no terceiro colegial? Já antecipou, né? Já antecipou. E ele pode chegar no final do ano e tranquilo fazer outros vestibulares, mas a vaga dele já está garantida lá na UEI, na Universidade Estadual de Maringá. E temos também da UFO, da Universidade Federal de Uberlândia, que agora no meio do ano, embora não garanta a vaga para o final do ano, ela irá fazer o vestibular dela em São José do Rio Preto esse ano, pela primeira vez. Então, realmente, nós vamos fazer um preparatório, um curso de revisão baseado nessas duas universidades. Durante 3 meses agora, nós estaremos, então, fazendo esse trabalho. E vamos começar a divulgar, inclusive, essa próxima semana. E o Cineclube? Vocês têm um cineclube? Nós temos um cineclube, que a gente é uma daquelas diferenciais do Colégio Lamarck, em que se explora muito o aspecto cinematográfico. Então se procura filmes escolhidos, onde se trabalha esses filmes com os alunos. Então, inclusive fora do horário normal de aula. Então leva o aluno a pensar, a analisar, né? Porque normalmente a gente vê esses filmes e não vê o fundo dele, o que é que ele foi feito para quê, qual é a finalidade.
E os professores procuram explorar esse aspecto. Passam o filme e exploram com os alunos todos os aspectos, fazem uma crítica realmente bem feita em relação a isso. E isso é coisa de vestibular também. Isso é muito legal. Cultural, né? Cultural, porque é a mesma coisa que alguém que pega um jornal. Pegou um jornal, vai ler. Normalmente vai no futebol, né? Vai lá direto. E quando vê notícias internacionais, ele normalmente não analisa, porque ele não tem o conhecimento para aquilo. Então, a escola, o que ela tem que se propor? Ela tem que se propor realmente pegar essas notícias e trabalhar o aluno. Porque quando ele pega um jornal, ele vê o fundamento e sabe o porquê que aconteceu. Está acontecendo Oriente Médio, o que está acontecendo no Oriente Médio? Ele sabe esse perfil, ele lê a notícia com conhecimento. Se ele não sabe, ele passa por cima do jornal e vai atrás do que ele sabe. Né, e principalmente saber para quem, né? A quem beneficia e quem perde com aquela notícia. A verdade é que a escola ela tem que ser uma proposta assim, ela tem que fazer uma análise dos fatos sem emitir opinião, porque se o professor emite uma opinião, ele começa a ser tendencioso, tanto na política como nos conflitos internacionais. É necessário que o professor esclareça ambas as partes, né? Porque ninguém tem razão sozinho, né? Isso que você está dizendo do Cine Clube é muito interessante. Você que está em casa, passou um filme este ano chamado O Ladrão de Raios. Percy Jackson, alguma coisa assim, O Ladrão de Raios. No começo desse filme tem uma cena, assim, escabrosa, em que o idiota do protagonista do filme diz assim para o menino, para o Jackson: olha, existem muitos semideuses na Terra. Alguns estão na Casa Branca. Vá para PQP. Vai para PQP. Está na Casa Branca uma ova. Está lá porque roubou para estar lá. A maioria dos presidentes americanos são eleitos com fraude eleitoral. Vai falar para mim que o Obama, o Bush são semideuses. Semideuses é uma ova, companheiro. Mas é isso. Realmente todos eles são homens, né? E todos os homens são falhos. E a gente tem que admitir isso, né? É um dos grandes problemas que nós temos, é se achar perfeito, né? E, na verdade, nós somos muitos falhos. E, no momento que nós reconhecemos as nossas falhas, é o primeiro caminho para mudar e para realmente corrigir e ser uma pessoa melhor, né? Muitas vezes vai à presidência sem realmente conhecer-se a si próprio. E acaba por um grupo sendo colocado naquela posição e hoje não se preside nada sozinho, né? Nem mesmo na escola. Escola hoje, por exemplo, para se colocar uma escola em funcionamento, é necessário uma equipe. É preciso de gente e gente capacitada, né? E não só escola, como todo segmento, né, hoje. Precisa pessoas capacitadas. Mas principalmente escola, onde a gente lida com o ser humano, então precisa ter alguns diferenciais, porque não é objeto, não é nada. São pessoas e que estão em constante mudança. E tem que acompanhar esse Principalmente processo. o jovem, né? Principalmente o jovem. Está aprendendo, que está recebendo aquela informação. E a gente tem uma tendência também, e se observa isso, que o adulto, ele parece que nunca foi jovem, né? Porque o jovem falha, esquece, tem problema, e a gente... Nunca namorou escondido. Essas coisas todas. Então a gente diz assim, tudo é igual, só muda o endereço. Enquanto não se conscientiza disso, que realmente, embora o jovem ache-se diferente e diz que eu sou de outra geração, mas se nós pararmos para analisar, vamos ver que a nossa geração lá procedia da mesma forma. Lógico, com algumas mudanças, porque o tempo muda, mas o processo é o mesmo, Esse jovem vai amadurecer e vai ser um adulto no futuro e vai proceder praticamente como nós procedemos hoje, né? Então nós temos que ter a compreensão e o entendimento com esse jovem. Às vezes o jovem faz uma brincadeira, quantos de nós fez uma brincadeira pesada na nossa época, né? Bastante, né? E fomos julgados por isso. Mas, de qualquer maneira, eles continuam fazendo também. E é próprio do jovem. Bom, gente, infelizmente o programa chegou ao final e precisamos de despedir aqui do Geraldo.
Mas, Geraldo, você fica à vontade para voltar aqui no programa com a gente. Sempre que você tiver novidade. O Geraldo é gerente de negócios, aí, professor do Colégio Lamarck, né? Aqui bem caipira mesmo, Lamarck, né? Porque Lamarck. senão não funciona. É um colégio novo de São José do Rio Preto, que está se expandindo, que está trazendo uma proposta diferente de educação. E isso é muito legal, isso é muito bom. Isso é importante para a cidade. E lembrar aí os outros diretores dos outros colégios que o programa está aberto. Você que tem aí qualquer diferencial, vem para cá, vamos falar de educação. Quanto mais falar de educação, melhor para o Brasil, melhor para os nossos filhos, melhor para a sociedade em que a gente vive. Obrigado, Geraldo. Obrigado, muito obrigado Zé. mesmo. Obrigado pela oportunidade de podermos falar sobre o colégio. Tá certo, Geraldo. Muito obrigado. Até mais. Vamos em paz, fiquemos com Deus.